Boa noite, pessoal. Vamos entrar aqui agora ao vivo e tentar chamar o Tiago Queiroz para bater um papo com a gente aqui hoje à noite. Vamos tentar achar o Tiago aqui. Já tem bastante gente na sala. Que bacana. Vamos tentar o Tiago. O Pedro. Pedro tá aí, ó, Pedro. Tudo bom? A Bruna tá aqui também. Ah, que legal. Vamos tentar achar aqui o Tiago. Boa noite, pessoal que está chegando agora. A gente vai entrar já já com o Tiago Queiroz para a gente bater um papo. Estamos aguardando aí o Tiago entrar. Boa noite para quem está chegando. Ah, estou vendo aqui a professora Valdilene. Ô, professora, tudo bom? Sejam bem-vindos todos. Um abraço do pessoal de Fortaleza. Outro abraço para vocês, pessoal. Estamos só aguardando aqui a entrada do Tiago Queiroz para a gente poder começar o nosso papo. O Tiago aí entrou agora. Vamos iniciar aqui, tentar conectar com o Tiago. Só aguardar aí o, o Instagram tentar conectar a gente. Olá, Olá! Tudo bom, Tiago? tudo bom, Marcelo? Boa noite. Boa noite. Então seja muito bem-vindo a esse Obrigado. nosso bate-papo. Neste evento que a gente realiza todas as terças e quintas-feiras, chamado ES Goes Live, né? Então, ela é falando um pouco sobre o evento, ela é uma iniciativa aí da International School, com conteúdos para orientar aí as famílias, né, nesse tempo de isolamento social. Um pouquinho sobre a International School, desde o nosso início aí em 2009, a gente trabalha com o propósito de desenvolver soluções bilíngues, né,
que sejam efetivas para o ensino do idioma inglês, em sintonia com a realidade das escolas brasileiras. Tá? Eu sou Marcelo de Cristo, falando um pouco, né, sobre a minha pessoa, que vou conversar com o Tiago. Eu atualmente ocupo a função de especialista pedagógico na International School e atuo há mais de 15 anos na formação de professores, né, tanto das redes públicas como privadas. O tema do nosso papo de hoje é mantendo a paciência, dicas de como lidar com os filhos, né? E convidamos para isso ninguém menos do que o Tiago Queiroz, né? Seja bem-vindo, Tiago. O Tiago que se descreve, né, Tiago, como o pai do Gael, da Maia e da filha mais nova, que me escapou o nome agora, Tiago. É Dante, Gael e Maia. A Maia que é a mais nova. Isso. Então, Tiago, eu vou deixar você se apresentar, né? Você que é o criador aí de várias iniciativas, né? Com relação à parentalidade, e inclusive o perfil Paizinho, vírgula, adorei o nome, porque me identifico bastante com esse perfil. Então, seja bem-vindo. Opa, obrigado Marcelo, obrigado International School pelo convite. Enfim, uma das coisas positivas que esse período de quarentena está trazendo, né? Uma das poucas coisas, vamos botar assim, para ser realista, mas é uma coisa boa que é essa aproximação que a gente está tendo, esses novos canais de diálogo que a gente está tendo por aí. Eu acho isso fenomenal e eu sempre, enfim, eu gosto muito de conversar, então conversar sobre filhos, sobre a nossa relação com os nossos filhos é algo que me dá muito prazer em falar. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, eu sou o Thiago Queiroz, sou pai do Dante, que tem 7 anos, a Maia, que tem 1 ano, e o do meio, que é o Gael, que tem 5 anos. Então, tem bastante caos para contar aqui nessa quarentena com 3 crianças em casa, né? Legal, Tiago. Então, eu tenho visto aí que você tem feito umas postagens bastante interessantes sobre comunicação com os filhos, né? Uhum. Alguma coisa nesse sentido que você tem experienciado com as crianças durante a quarentena, no sentido do que evitar dizer e o que dizer, né? Como você tem passado esse primeiro mês, um pouco mais de um mês aí de quarentena? Uhum. A gente experimenta tem várias experiências diferentes aqui por causa das idades que são bem diferentes, né? No caso, a Maia, é claro que, enfim, ela só tem 1 ano, então ela só reflete muito o nosso estado de nervo, né? Se a gente começa a ficar muito agitado, muito preocupado com as coisas, aí ela vai acabar ficando mais irritadiça também. E ela, inclusive, é um alerta para a gente ficar atento de, opa, peraí, eu acho que a gente está se deixando influenciar muito, vamos dar uma segurada no telefone, vamos dar uma segurada nas notícias, vamos deixar para se atualizar depois que eles forem para a cama, né? Então, ela dá esse termômetro para a gente, e os meninos, a gente sempre teve uma relação, é uma coisa que eu sempre falo nos conteúdos que eu crio, né? Que a gente sempre precisa ter um canal de conversa, de comunicação aberto com os nossos filhos, para qualquer coisa da vida. A comunicação é a base do vínculo que a gente vai construir com eles, dessa segurança que a gente quer passar para eles e entender que nós, enquanto pais, nós somos o filtro do mundo, né? Então a gente tem que saber escolher muito bem o que a gente vai falar, sem ocultar nada, mas falar de formas que a gente não esteja agredindo a inteligência, né? Menosprezando a inteligência dos nossos filhos. Vocês devem saber muito bem disso também, né? Porque a gente tem que saber se comunicar, mas não de uma forma que a gente vai reduzir a coisa, né, a inteligência deles, mas de uma forma a trazer a informação para eles de uma forma real, né? Então, assim, é entender que, olha, filho, a gente está aqui, estamos em casa, a gente está, enfim, vamos conversar sobre o que vocês estão sentindo. Vocês estão sentindo saudade do amigo, é isso? Da professora? Conta pra mim. Então, ao invés de você falar assim, não, isso não é nada, daqui a pouco vocês vão se encontrar de novo, como muita gente faz, tentando fugir do assunto, a gente tem que entrar, tem que abraçar esse sentimento, né? Acolher isso daí e entrar no mundo da criança, né? Então, poxa, filho, você tá com saudade do fulaninho, né? Poxa, você gostava tanto. Lembra da última vez que você foi na casa dele? Você queria ir de novo lá, né? E deixa a criança falar, porque quando ela fala, é como a gente adulto, né, conversando. Às vezes a gente só precisa desabafar. E os nossos filhos é a mesma coisa. Eles não procuram respostas para tudo que eles falam. Às vezes eles só querem desabafar.
e a gente precisa ter esse papel ativo de escuta, né, empática com os nossos filhos, e isso faz com que eles se sintam mais calmos e mais, enfim, mais tranquilos com relação ao que está acontecendo ao redor deles, né, que é tudo muito assustador. É para a gente, é para eles também. E nessa fase de quarentena em que muitos pais, e aí eu falo por mim também, né? Eu sou pai da Sofia, que tem 9 anos, e tem sido para a gente um desafio prazeroso, né? De estar com ela o dia inteiro em casa, né? A gente entende que esse momento de quarentena é um momento onde todo mundo sai um pouco da sua zona de rotina, né? Zona de Uhum, conforto, uhum, e ao mesmo tempo fazer com que a Sofia entenda que eu não estou disponível para ela o dia inteiro, né? Tem sido um desafio, né? A pois criança é. interrompe muitas vezes, né? E tentar desenvolver esse novo hábito, né? Entender que o pai está em casa, mas não está disponível, né? Já que anteriormente a presença do pai em casa significava, né, significava para a criança que o pai chegou do trabalho ou que a criança chegou da escola, né? Uhum. E ela indica a disponibilidade do pai, né? E o que essa nova rotina, né, na quarentena traz para a gente de aprendizado sobre como lidar com essa demanda de disponibilidade da criança, já que nós temos que trabalhar. Pois é, então, é só uma pergunta muito difícil porque depende muito também da idade das crianças, né? Se eu, por exemplo, tivesse um filho só de 1 ano, 2 anos de idade, não dá para esperar que ele vai entender isso. Ele vai querer entrar o tempo todo. A Maia, por exemplo, ela, como ela tem 1 ano e meio mais ou menos, se ela tá perto da porta aqui do escritório, ela vai querer entrar e não tem como dialogar. E tá tudo bem também. Mas com os meninos, para eles serem mais velhos, eles já entendem, né? A gente já está aí há mais de um mês dentro da quarentena, então eles já entenderam essa dinâmica. A gente já criou pequenos combinados, eu acho que isso é uma dica que eu sempre dou. Crie pequenos combinados com os seus filhos e entenda que o mundo inteiro mudou e todo mundo vai ter que entender que você fazer home office em casa com seus filhos, como muitas mães empreendedoras já fazem, né, antes da quarentena, mas todo mundo tem que entender que não vai ser aquela produtividade absurda, você vai estar ali 8 horas direto ali, ninguém vai entrar e ninguém vai interromper. Então, assim, é de se esperar que você vai fazer uma ligação, vai ter grito de criança, às vezes vai ter um choro de criança ao fundo, vai ter uma criança vindo aqui me pedir água, vai ter uma criança gritando ao fundo, falando assim, papai, acabei! E aí eu tenho que sair, não, peraí, gente, eu já volto aqui. Então, eu acho que é olhar com naturalidade que, assim, nossos filhos não são coisas que a gente tem que esconder do mundo. Eles existem, a gente é grato por eles e eles vão fazer pequenas interrupções. Quando as reuniões são, talvez, uma reunião mais séria, a gente tem um outro combinado que a gente preparou uma plaquinha de reunião importante do papai. E aí a gente pegou uma folha de papel normal, eu fiz um desenho, eles complementaram, pintaram de vermelho, o Dante, que já escreve, colocou reunião do papai. E aí, todas as vezes que eu coloco isso lá de fora da porta, eles sabem que esse é um momento sério mesmo, que, assim, só se estiver caindo um meteoro, eles entram no escritório. Mas é um combinado, é um acordo que a gente fez e que funciona muito bem, por exemplo. E acho que as pessoas podem tentar fazer isso em casa. É claro que não dá para você abusar. Se você botar isso, né, às 8 horas do dia, não vai funcionar. Então, é Sim. botar. E aí, depois dessa reunião, você dá uma pausa ali de 10, 15 minutos, vai encontrar os seus filhos, toma um café, toma um suco com eles, dá aquela quebrada, dá um abraço, agradece por eles terem entendido, porque a gente também precisa agradecer muito os nossos filhos pela compreensão deles, né? Então, tem toda essa construção, acho que essa relação de igual para igual que a gente tenta construir, né, ali, sem uma hierarquia de medo, né? Mas aquela autoridade pelo respeito, isso é uma coisa que é muito positiva, principalmente nesse momento de quarentena em home office, né? Sim, sim, não tenha dúvida. Alguém citou aqui que canta parabéns, pede para os filhos cantarem parabéns enquanto está na ligação com o chefe. É bom. O chefe deve estar achando que todo dia tem aniversário na casa, né? Alguém colocou também que a gente está se reinventando, né? Isso é uma grande verdade, não é, Tiago? Todo mundo Sim, tem buscado se reinventar nesse, nessa quarentena, né? E aí pois é. uma outra pergunta que surgiu, não agora imediatamente, mas mais cedo quando a gente solicitou
que as pessoas fizessem perguntas foi justamente, você tocou num ponto-chave, num ponto importante, eu acho que do que você falou de envolver as crianças na criação dos combinados das novas rotinas, né? Uhum, Convidá-los a criar a plaquinha de ocupado, né? De reunião importante do pai, né? É uma medida, né, bem bacana, né, de envolver todo mundo. E a pergunta que surgiu foi como incluir os filhos nessa nova rotina, que aí entra a questão da organização da casa, a uhum, limpeza, a cozinha, né, que agora nesse momento a gente tem tido que cozinhar mais, né, a gente tem evitado pedir tanto fora, né, por uhum. conta da contaminação, então a gente tem preparado mais os nossos alimentos, a presença em casa, né, por mais tempo implica numa limpeza também um pouco maior, então as demandas domésticas elas acabam aumentando, né, nessa época de quarentena e como é que a gente consegue aí, ou como você tem buscado envolver as crianças nisso aí, né, para que o adulto não esteja também tão sobrecarregado. Pois é, isso é uma coisa que a gente já praticava antes da quarentena, né? Envolver eles nas tarefas da casa, porque ainda mais a gente que tem dois filhos meninos, a gente sabe que eles precisam também aprender, que eles precisam cuidar da casa, que eles precisam, né? Se o papai lava a louça, se o papai ajuda também a arrumar a casa, manter a casa limpa, eles também têm que fazer isso. Então, estabelecer a rotina, ou pelo menos manter o máximo da rotina prévia da quarentena, ou uma estrutura, né, um ritmo para a criança, é importante porque a criança precisa desse senso de previsibilidade. Ela se sente segura se ela entende o que vai acontecer daqui a pouco. E as coisas, ela vai aceitar as coisas de uma forma menos. Ela vai resistir menos às coisas que você vai trazer para ela se aquilo já tiver, sabe, num ritmo que ela já está acostumada. Então, a gente, por exemplo, quando a gente acorda, eu acordo junto com eles, os mais velhos eles acordam super cedo, então a gente sai da cama, a gente começa a preparar a mesa do café da manhã. Se tiver alguma louça ali que dormiu ali, eu vou lavar, eles vão me ajudar. Então, trazer eles para perto, sem grandes, sabe, sem grandes atividades mirabolantes, e fazer com que eles participem disso é importante para eles. Tem dias, por exemplo, de fim de semana, que são os dias que a gente vai dar aquela geral na casa, né? Que agora só dá para fazer no fim de semana. E aí a gente pega o aspirador de pó, dá para um, pega um pano com, né, um pano úmido, dá para o outro esfregar na sala. É claro que não vai ser aquela limpeza, né, maravilhosa, não vai ficar tudo brilhando, mas é importante que eles estejam perto disso também, dessas atividades, e isso ajuda também a gente a diminuir essa sobrecarga, né? Acho que essa divisão de tarefas é importante pra caramba e é o que ajuda, né? E lembrando sempre, vamos tentar manter assim, o máximo que você conseguir manter de rotina é importantíssimo para a criança. Então, as pessoas ficam muito chocadas que os meus filhos dormem cedo. Eu consegui colocar os meus filhos para dormir antes dessa live começar. Então, como a gente subiu mais cedo, eu tentei trazer um pouco o horário deles, eles conseguiram dormir. Então, Surgiu essa pergunta aí, viu, Tiago? Se ah, eles dormem cedo, né? Se eles dormem sim. cedo. Eles dormem super cedo porque a gente tem essa rotina, né? Então, por exemplo, 6, 5:30 da manhã é o horário que eles vão acordar. E aí, quando dá umas 6 horas, normalmente é o horário que a gente dá a janta, faz aquela rotininha, e 6:30 eu tô botando eles na cama. Então, 6:30 hoje eu tava colocando eles dois na caminha, enquanto que a minha esposa, né, foi com a Maia, a bebê, para outra cama, pro nosso quarto, e os meninos eu fui pro quarto deles. E a gente consegue fazer essas coisas porque tem esse horário já que a gente está há anos fazendo. Isso não é uma coisa que a gente fez agora, sabe? A gente está desde que eles se conhecem por gente, a gente faz isso. Então é possível manter esse tipo de rotina quando você entende que isso é importante para a criança também. Então eles já sabem, eles não lutam para dormir, quer dizer, não lutam tanto para dormir, porque eles sabem que está começando a anoitecer, eu já sei que daqui a pouco eu vou jantar, vou escovar o dente, vou dormir, sabe? Então é legal a gente pensar dessa forma também. Tinha uma pergunta que eu queria mencionar aqui, é, já perdi aqui, meu Deus. Era uma pessoa dizendo. Alguém Ah, mencionou aqui, ó. horas de tela aí. A hora de tela a gente pode falar também. Eu só queria falar um pouco sobre a Tix PC que falou assim, e quando o escritório não existe? Cara, então, o meu escritório não existe também não. Isso aqui parece bonitinho, mas isso é um frame do lugar que eu estou fazendo a live.
porque se eu virar a câmera para vocês verem, vai ter uma pilha de roupa que a gente ainda não deu conta de lavar, roupa limpa, que a gente não conseguiu ainda botar nos armários de todo mundo, e está empilhando, e eu fico trabalhando aqui com as roupas ao fundo. Então, assim, a gente está tentando arranjar espacinhos para fazer as coisas. Eu acho que é importante, quando a gente fala escritório do papai, escritório da mamãe, é para a criança entender que existe aquele cantinho, né? Por mais que seja no meio da sala, no meio de um outro cômodo, porque isso aqui não é um escritório de verdade. Então, é aquele lugar que é o lugar que o papai ou a mamãe vão ficar trabalhando. Isso é importante para a criança entender que aquele lugar ali é o cantinho especial do papai e da mamãe, tá bom? Você tinha falado do que mesmo? Da tela, né? Horas de tela. Se vocês Então, limitam as horas de tela. olha, isso é um processo que eu tenho falado um pouco também nas minhas redes, porque quando a gente entrou em quarentena, a gente está vivendo pandemia, a gente sempre limitou antes, né? Então, assim, era bem restrito, era mais assim, fim de semana, ou poucos momentos durante a semana a gente permitia, porque a gente sabe que isso altera muito o estado de nervos dos nossos filhos. A gente sabe que tem crianças que não são afetadas, mas as telas afetam muito os meus filhos. Eles ficam muito agitados, vão brigar mais, vão se bater mais, vão ficar mais impacientes, implicantes. Então a gente controla bastante isso. Quando a quarentena começou, eu comecei a falar para todo mundo, gente, olha só, fiquem tranquilos, relaxem, porque, olha, assim, não tem como dar conta de tudo. Eu acabei de falar, tem uma pilha de roupa aqui que a gente não conseguiu guardar, tem louça lá que que eu vou lavar depois que acabar aqui, tem criança que, enfim, tem dias que não vai lavar o cabelo porque a gente se atrapalhou todo e não deu tempo de lavar o cabelo, vai lavar só lavar o corpo. Então a gente tem que entender que a gente precisa ter um pouco de autocompaixão, né, para entender que a gente está tentando dar o nosso melhor para dar conta de tudo. E aí eu fiquei muito nessa, falando assim, olha, a gente liberou a TV aqui, porque não tem condição, eu não posso trabalhar aqui o tempo inteiro e achar que eles vão conseguir dar conta de tudo sem TV. Mas aí a gente começou a ver os efeitos voltando, né? Esses efeitos negativos da TV. Porque assim, a tela pra gente aqui é mais TV mesmo, que a gente deixa eles verem. Então a gente começou a ver que eles voltaram a ficar muito irritadiços, brigar muito, resistir mais para dormir. Aí eu estava conversando outro dia, semana passada, com a minha esposa, e falei, cara, olha, eu tô achando que isso é TV. Aí ela, será? Eu falei, vamos fazer um teste? Isso era uma sexta-feira, né? Então eu falei assim, ó, vamos cortar. Amanhã é sábado, eu não vou estar fazendo home office, não vou ficar o dia inteiro aqui com vocês, e a gente consegue dar conta de cortar assim, pá, fazer um detox da TV. E foi incrível. Assim, Desafio, hein? é um desafio porque a gente tem que estar mais em cima, né? Eles vão protestar, né? Claro que eles vão protestar, mas, sabe, melhorou absurdamente. E a partir daí a gente começou a controlar mais, não porque a gente acha que a gente tem que fazer, ou porque a gente leu em algum site que precisa fazer, porque a gente sabe dos impactos e tal, mas porque a gente percebeu que tirar a TV é melhor para a gente enquanto família presa dentro de casa do que com TV, entende? Então eu acho que a gente tem que saber equilibrar o que é importante para cada família, para cada contexto, e entender que assim não é uma regra, mas é importante a gente fazer isso se traz benefício para a gente, né? Surgiu um comentário aqui de alguém que diz que nunca conseguiu ter rotina. Existe alguma dica especial para a gente começar esse processo? Sim. Entendendo que na verdade eu faço até a pergunta, né? A rotina é algo que é muito importante, né? A gente entende. Então, como começar essa rotina com quem comentou aqui que nunca teve essa rotina? Tá, então, isso é uma coisa importante da gente falar também, porque antes de ter filhos, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso, porque eu e a Anne, minha esposa, a gente nunca teve rotina. Chegava fim de semana, a gente acordava meio-dia, sabe? Enfim, a gente nunca teve rotina estabelecida para nada. Mas quando os nossos filhos chegaram e quando a gente começou a perceber que eles tinham os ritmos deles, né? E quando eu falo rotina, não é você montar sabe, um cronograma da semana, hora X, de 7h15 até 7h20 você vai escovar o dente, não é isso que eu estou falando. Mas se você entende que, bom, seu filho normalmente acorda tal hora, então, bom, se ele acordar tal hora, normalmente a hora que ele sente sono é essa daqui, você tenta começar a trabalhar em grandes blocos o dia, né? Então, assim, olha, então, quando ele acordar, a gente vai preparar o café junto, depois ele vai poder brincar de alguma coisa enquanto eu trabalho, depois a gente vai agitar o almoço, eu dou uma parada no trabalho, e aí tem um momento do relaxamento que a gente tem aqui, que é o depois do almoço, que é o momento que eles vão fazer alguma atividade mais para baixo, mais tranquila, né? Então, o mais velho que já lê, ele sempre pega um livrinho,
senta e fica meia horinha lendo. O mais novo, ele vai pegar um bloquinho de montar e vai ficar um pouquinho, ou vai brincar de amoeba, ou vai brincar, sabe, de massinha. Então, essas coisas mais para baixo, para a gente acalmar e a gente também poder descansar um pouco do almoço. E aí a gente vai, sabe, eu acho que é muito mais você dar esses pequenos, transformar em quebrar o dia em grandes blocos e participar a criança nisso, do que você estabelecer uma rotina muito rígida. Então, para essa pessoa daí, a minha primeira, acho que dica para você é senta com seu filho, se ele for, né, se ele tiver 3 anos, 4 anos, já dá para fazer. Senta com ele e desenha o que vocês vão fazer. Ah, de manhã, quando acorda, vamos fazer isso. Durante a manhã, vamos brincar disso. Na hora do almoço é tanto. Desenha com ele essas coisas, pede para ele colorir, para ele pintar, participa, né, sempre participando. Isso vai fazer com que o seu filho entenda melhor o que acontece ao longo do dia, vai fazer com que ele resista menos a tudo que você está tentando trazer para ele em termos de rotina, né? E entender que qualquer coisa diferente que você vai implementar em casa vai convidar o seu filho a fazer algum tipo de resistência. Isso é perfeitamente normal, isso é do ser humano. A gente é resistente à mudança. Então, entender que se você vai trazer, não, eu vou botar aqui uma rotina agora e tal, a gente todo dia, no finalzinho da tarde, a gente já vai dar o banho, vai escovar o dente, ou então vai dar o banho, tomar, né, enfim. Independente do que você for fazer, provavelmente os primeiros dias vai ter resistência. O filho vai reclamar, talvez chore um pouco, mas você tem que ter consciência de que você é o adulto da relação. Então você vai tentar respirar. Não, tudo bem, filho, você está chateado, você não quer fazer isso, mas vem cá que agora é importante. Vamos lá, isso aqui é a nossa rotina aqui. Lembra do nosso quadrinho? E aí você traz a criança, e aí ao longo do tempo, passar dos dias, ela vai se acostumando com aquilo, entendendo que aquilo é de fato para valer, que aquilo é uma nova dinâmica da família, e vai começar a seguir aquele plano dali. E surgiu uma pergunta agora, surgiu duas na verdade, né? Uma delas foi com relação à escola na dinâmica, né? Muita gente tem criança em idade escolar, surgiu de novo aí agora a questão da escola, né? E é a coisa da migração, né, emergencial, da aula, da educação, especialmente do ensino básico, né, que migra agora, devido à quarentena, para o ambiente online, né? Dentro do que é possível ser feito, entendendo que o melhor lugar para a criança, sem dúvida, é a escola, né? Então, como vocês têm enfrentado isso aí com as suas crianças? Bom, nesse momento, a escola dos meus filhos, eles têm proposto muito mais atividades que sejam voltadas a manter um vínculo, a manter uma certa atividade. Não chegaram a fazer o EAD propriamente dito, né? E eu acho que isso é algo também que é bastante problemático, porque ninguém sabe fazer direito, ninguém foi treinado para isso. E aí os professores são pressionados, os pais são pressionados, está todo mundo enlouquecido e ainda tendo que dar conta da casa dos filhos e do home office. Então tá uma loucura danada isso aqui. Mas, assim, felizmente, a escola dos meus filhos, eles têm consciência que isso é muito difícil. Então, a gente, enfim, eles estão mandando mais mensagens de vídeo de alguns professores, que aí passam desafios, né? Faça um desafio assim, faça um calendário dessa forma para acompanhar a quarentena. Então, eles têm feito coisas mais leves, digamos assim. Eles não chegaram a implementar ainda o EAD, mas eu tenho certeza de todas as pessoas ao meu redor, de amigos que são professores, amigos que são pais, que estão vivendo uma coisa que é um pouco mais, né, cobrança, de criança sentar durante horas em frente a um Google Hangout com os professores. Isso, desse jeito, não vai funcionar, e lamento dizer, mas assim, é uma loucura e a criança ela não consegue ficar parada. Eu sei porque, por exemplo, o meu do meio, ele sempre fez fono. E para a gente não perder, né, o avanço e o vínculo com a fonoaudióloga dele, a gente falou, não, vamos fazer as sessões aqui e tal, vamos fazer um Skypezinho, não sei o quê. E é muito difícil manter ele durante meia hora ali, sabe? Ele vai começar a olhar para a mesa, vai começar a cutucar o negócio, cutucar o celular. Então, eu acho que todo mundo tem que respirar, tem que ter calma e conversar com as escolas e entender que, olha, peraí, vamos devagar, porque do jeito que tá, assim, atropelando, só mandar por mandar, não vai funcionar muito bem, não. Uma outra pergunta que surgiu também mais cedo foi com relação às crianças mais velhas, né? Inclusive a Kelly está perguntando aqui a idade dos seus filhos. E crianças mais velhas que já têm o costume de ter uma outra rotina
e como lidar e como introduzir, né, ou trabalhar essas mudanças de rotina, né? Tá, a Aline já falou aqui. O Dante tem 5, o Gael tem. Quer dizer, o Dante tem 7, o Gael tem 5 e a Maia tem um, tá? E o Dante, por ser mais velho, ele está no segundo ano do fundamental, né? Então ele estava bem acostumado com o ritmo de escola. E é claro que ele sentiu esse impacto, mas a gente tem conversado. Eu acho que o importante é a gente entender que o mundo mudou de verdade, né? Assim, as coisas são completamente diferentes do que eram antes. Então, tá todo mundo inseguro, tá todo mundo preocupado e isso é normal. Então, eu acho que a rotina que mudou, é ele que tem saudade da escola, de ir para os lugares que ele ia dentro da escola. Isso tudo é real e é normal. Então, assim, é conversar com os seus filhos, é deixar eles falarem. Filho, o que que mais você tinha saudade da escola? Você tem aí saudade? Aí ele vai falar, não, eu gostava muito porque tinha aquela árvore que eu gostava de subir naquela árvore com os meus amigos e a gente, né, competia para ver quem subia mais rápido. Então, deixar os seus filhos falarem, acolher essa tristeza, porque assim, não é só porque é tristeza que a gente tem que fazer as pessoas esquecerem que ela existe. Então, meu filho, você está triste, eu estou vendo que você está triste, você precisa de um abraço, você quer um abraço do papai? E a gente vai tentando fortalecer essas relações, esses vínculos emocionais que a gente tem com os nossos filhos, porque é só através disso que a gente vai conseguir passar por essa quarentena sem grandes traumas, né? Legal, Thiago. Para a gente encerrar, eu vi uma postagem que você colocou lá no Paizinho, vírgula, e é uma citação, né, do Léo, do Pam Léo. A citação diz assim: vamos criar filhos que não precisarão se recuperar de suas infâncias. E acho que é um pouco disso aí, é como criar filhos que eles não precisarão se recuperar da quarentena, né? Desse período de É, quarentena. exatamente Dá para a isso. gente fazer uma ampliação dessa citação aí que você colocou lá, Com né? certeza. Com, Eu acho com que isso, é um ótimo momento para a gente olhar para dentro, né, de nós mesmos, entender os nossos processos, porque a gente está, se a gente tentar pensar como é que era, né, a gente estava sempre muito ocupado, a gente sempre tinha muita coisa para fazer, era o futebol, era a escola, era, sei lá, as artes marciais, era o mercado, era o shopping, era a praia e tudo mais. E agora a gente está forçado a ficar em casa e ficar em casa com nós mesmos, né? Então, assim, é um processo para a gente entender o que está acontecendo aqui dentro, fortalecer o que a gente tem que criar com os nossos filhos, fazer com que essas relações sejam cada vez mais fortes e amorosas e que aí sim a gente consiga, né, viver e não apenas sobreviver. Eu acho que essa que é o grande ponto da questão. bom, Tiago, se eu pudesse, a gente continuaria com esse papo aí durante mais várias horas, mas eu sei que você, né, eu sei que você tem a sua rotina aí com os seus filhos. Então a gente vai para o nosso encerramento. Eu só queria te agradecer em nome da International School por ter topado conversar com a gente sobre um assunto tão importante nesse momento, né? E aí deixava o espaço aberto a você também para agradecer a quem quer que seja. Tá bom, bom, muito obrigado pela sua mediação, por esse papo, foi ótimo conversar com você. Obrigado também para a Internet Film School pelo convite. De novo, eu amo fazer essas conversas, então que venham mais conversas, que a gente possa trocar mais, porque eu sinto isso, esse momento que a gente está em casa, a gente precisa muito criar essas pontes de diálogo, né? A gente precisa muito se acolher. E eu vejo, todas as lives que eu faço, eu vejo as pessoas, caramba, eu nunca pensei nisso, caramba, que bom que você falou isso. É a mesma coisa que está acontecendo aqui em casa. Poxa, que bom saber que o paizinho, vírgula, não consegue guardar todas as roupas lavadas. Eu não consigo, sabe? E a gente tem que se abraçar nesse caos e entender que tudo isso vai passar e a gente vai sair fortalecido disso. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade. Quem quiser continuar a conversa, estou lá no Paizinho Vírgula Oficial, quer dizer, lá não, aqui no Instagram, e vamos conversar sempre. Legal, Tiago, muito obrigado. Então, reforçar que esses bate-papos, né, da iniciativa IS Goes Live acontece todas as terças e quintas às 19h30. E o próximo será quinta-feira já com o tema
como o mindfulness pode ajudar no equilíbrio emocional durante a quarentena, com a Tamara Leoncini. Então, sintam-se todos convidados desde já. Agradecer mais uma vez ao Tiago e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.